Shalom, shalom, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Quero compartilhar uma palavra com você. Deus queimou muito meu coração de compartilhar com vocês esse devocional. 3 erros que podem estar impedindo suas orações de serem atendidas, de serem respondidas. Muitas vezes nós fazemos oração, fazemos propósito, jejuamos e nós não somos atendidos nos nossos pedidos de oração. Alguma coisa está impedindo a nossa oração de ser respondida, de ser atendida. A primeira coisa que eu quero dizer para você que impede você de receber a resposta do Senhor são pecados não confessados, pecados em oculto que precisam ser confessado e renunciado. Muitas vezes tem impedido você de receber a resposta do Senhor. Eu quero deixar uma palavra, livro de Isaías, capítulo 59, presta bem atenção que o Senhor diz que faz com que Ele não responda a nossas orações. Diz assim: vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que Ele está surdo e não pode ouvir? Pois são os seus pecados que separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que Ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. A palavra declara que o que impede Deus de responder às nossas orações, muitas vezes são nossos pecados, as nossas iniquidades, que faz com que Ele não responda a nossa oração. Em outras traduções vai dizer, não é que a mão do Senhor está encolhida que não possa abençoar. Não é que o Senhor está surdo que não possa ouvir. Todavia, os nossos pecados, as nossas iniquidades nos separam do nosso Senhor. Impede Deus de atender a nossas orações. Se você sente que tem algum pecado que você ainda não confessou, que você ainda não renunciou, que você ainda não deixou de praticar, você que tem orado, buscado a presença do Senhor, mas não tem avanço, não tem tido resposta, eu sugiro que nesse dia de hoje você faça uma autoanálise, se examina o seu coração e que você possa confessar os seus pecados diante de Deus, que você possa se arrepender diante de Deus. E eu tenho certeza que depois que você fazer essa ação, Deus ele vai responder a sua oração. Porque o pecado, ele é como amarras na nossa vida. O pecado, ele bloqueia a nossa bênção. Ele bloqueia o agir do Senhor na nossa vida. Eu sou ministra de libertação e de cura. E muitas vezes, quando eu vou orar numa pessoa e ela pede oração, que ela quer uma libertação, ela quer ser curado, muitas vezes eu sou impedida de ajudar aquela pessoa e o Espírito Santo fala para mim quando eu questiono, Deus, por que eu não tô vendo atuação? Por que eu não tô tendo resposta? E o Espírito Santo de Deus me revela, ela tem pecados não confessados, tem pecado incubado. E quando a pessoa ela tá dessa forma, eu não consigo ajudar ela. Eu oro, mas é como se o Senhor não fizesse ação nenhuma. Por quê? Ela tem uma legalidade na mão do inimigo. É uma munição que o inimigo tem contra a vida dela. Então o inimigo ele prende aquela vida. Quando a pessoa ela renuncia, ela confessa seu pecado ali mesmo, aí eu consigo ajudar ela. Aí eu consigo acessar. E ela é liberta e ela é curada. Então que nesse dia você possa confessar diante de Deus, renunciar, deixar tudo na cruz, tudo aquilo que tem te bloqueado, tudo aquilo que tem sido peso, que tem sido trava nos teus caminhos, alabacanda, alabassúria, que tem impedido o agir de Deus na sua vida. Amém? A segunda coisa que impede você de receber a resposta do Senhor é a incredulidade. Agora vamos para o livro de Tiago. Aleluia. Glória a Deus. Livro de Tiago, capítulo 1. Tiago 1, versículo 6. Diz assim: porém peça com fé e não duvide de modo nenhum,
Pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Então, quando uma pessoa ela é incrédula, quando ela vai orar e no seu coração ela tem dúvida, ela não tem certeza daquele pedido que ela está fazendo diante de Deus, ela não vai receber a resposta do Senhor. Ela não vai receber a ajuda do Senhor. O propósito que ela está buscando diante de Deus, ela não vai receber, porque ela está duvidando, ela tem incredulidade diante da presença do Senhor. E se você quer receber a resposta do Senhor, se você quer que o Senhor faça, que o Senhor age, que o Senhor liberte, que o Senhor cure, você precisa ter fé nele. Você precisa acreditar nele. Porque se você duvidar, você não vai ter resposta. Por isso que a maioria das pessoas, ela tem orado, ela tem muitas vezes jejuado, ela tem feito o propósito, levantado de madrugada, mas nada tem acontecido na vida dela. Porque quando ela vai orar, ela duvida. Ela é inconstante. Uma hora ela crê, outra hora ela duvida. Não, se você está orando, alabacando, alabaçúria, você precisa acreditar que Deus, ele vai te responder, que Deus, ele vai te abençoar. Tem outro texto da palavra do Senhor, Marcos, capítulo 11, versículo 23, que diz assim: tenham fé em Deus, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês poderão dizer a este monte, levante-se e jogue no mar, se não duvidarem no seu coração, mas creem que vai acontecer o que disseram, então isso será feito. Por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedir alguma coisa, creia que já receberam, e assim tudo lhes será dado. Então, quando você for orar diante do Senhor, você precisa já acreditar que Deus, ele já fez, que você já recebeu. Porque a maioria das vezes, eu vou orar em pessoas que querem uma cura, um exemplo. Aí ela fala assim, se for da vontade de Deus, eu vou ser curada. Ah, se for da vontade de Deus, Deus ele vai fazer. Não, você precisa ir para a presença de Deus convicto que você está curado. Você recebeu a sua oração, você precisa determinar que você está curado. Não é se for da vontade de Deus, é da vontade de Deus. Porque ele falou assim, Isaías vai dizer que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele não está dizendo que nós vai ser sarado. A cura ela pode acontecer em progressão, sim, mas no momento que você ora, no momento que você recebe a oração, você já é tocado por Deus e a cura já começa a ser ativada no teu corpo. Então você está curada, você está liberta. Deus já está agindo, Deus está libertando, Deus está abrindo a porta, Deus ele vai me ouvir. Você precisa ter convicção. Quando você orar, já creia que Deus ele já te ouviu, já creia que Deus ele já vai fazer aquilo que você precisa e que você necessita. Amém? Se você não orava dessa forma, que nesse dia, alabacanda, alabaçúria, Deus possa remover do teu coração toda incredulidade, toda dúvida e que você possa ser ativado a sua fé. Você vai passar a orar convicto que você já recebeu o seu milagre no nome de Jesus. A terceira coisa que muitas vezes nos impede de receber a resposta do Senhor é nós orar sem propósito. É nós orar sem ter um objetivo. Vamos agora para Tiago, capítulo 4, versículo 3. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. São chaves que Deus me revelou nesse dia. Eu quero compartilhar com você. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3. Diz assim. E quando pedem, não recebe, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisa a fim de usá-la para os seus próprios prazeres. Gente infiel, será que vocês não sabem o que é ser amigo do mundo? É ser inimigo de Deus?
Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Tiago, ele vai dizer que nós não recebemos a resposta do Senhor, o nosso milagre, porque nós pedimos mal. Porque muitas vezes nós não sabemos pedir. A palavra de Deus vai dizer que Ana, ela queria gerar. Só que a palavra de Deus vai dizer que quando ela estava pedindo um filho, ela pedia só para os seus próprios desejos, pelas suas próprias motivações. Ela não recebeu a resposta do Senhor. Mas quando Ana, ela passou a orar com propósito, com objetivo, não somente para satisfazer o desejo do seu coração, mas ela queria que Deus desse um filho para ela, que ele viesse ter um propósito nessa terra, de servir o Senhor. A palavra de Deus diz que Deus, ele ouviu a oração de Ana e ela passou a gerar não somente Samuel, mas a palavra de Deus diz que ela teve mais filhos, porque ela orou com propósito. Muitas vezes você não está recebendo a sua resposta porque o seu pedido de oração, ele não tem propósito algum. Ele não vai beneficiar o reino. Ele não vai ajudar uma pessoa. Não tem propósito. É um pedido vago. Então, quando você for orar diante de Deus, quando você apresentar diante de Deus um pedido de oração, tenha um pedido com propósito. Que esse pedido venha transformar a geração. Que esse pedido venha abençoar o reino do Senhor. Então você vai receber quando você orar com propósito. Quando você orar com objetivo diante de Deus. Você precisa ter isso pautado no teu coração. Oração sem propósito não tem a resposta do Senhor. Que nesse dia você possa aprender, que nesse dia você possa fazer uma autorreflexão e perguntar para o Senhor: Deus, o que eu devo pedir? Será que esse pedido que eu estou pedindo vai beneficiar o reino? Será que esse pedido que eu estou fazendo realmente vai me abençoar? Porque Deus, ele conhece o seu futuro. Talvez você ainda não recebeu a sua bênção, o seu milagre. Talvez Deus ainda não fez uma coisa na sua vida, porque esse pedido não é conforme a vontade do Senhor. Você precisa orar conforme a vontade do Senhor. Efésios 6:10 em diante vai dizer que nós temos que orar conforme a vontade do Espírito. Porque tem muitos pedidos que vai trazer destruição para você. Às vezes nós oramos por um relacionamento, nosso coração está querendo aquela pessoa, mas aquela pessoa não vai agregar nada na nossa vida. Pelo contrário, vai trazer sofrimento, vai trazer dor. E Deus está falando, não é essa pessoa, não é essa pessoa que vai casar o meu propósito com você. Porque Deus, ele une o propósito. E você fica insistindo, às vezes fica até com raiva de Deus. Quantas pessoas entrou na presença do Senhor, querendo pessoas, querendo milagre? Primeiramente, eu quero que você entenda, a salvação é individual. Muitas vezes a pessoa acha que para ela servir o Senhor, ela tem que estar perfeita, ela tem que estar liberta, ela tem que estar curada. Não! Isso é a religião que colocou dentro de você, dentro de uma caixinha. A palavra de Deus diz que Jesus, ele veio para os doentes. Jesus, ele veio para aqueles que precisam de ajuda. Aqueles que estão muitas vezes no mundo do vício, no mundo da perdição. Aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos. Jesus, ele veio para esses. Mas a maioria das pessoas, elas esperam, elas acham na tua mente que foi colocado essa religião, essa mentira de Satanás, que a pessoa, para servir a Deus, para ir para a igreja, ela precisa primeiramente estar liberta. Não, queridos. Deus, ele vai te transformar. Jesus, ele quer que você venha como você está, mas eu tenho certeza que à medida que você vai buscando o Senhor, você não vai ficar da mesma maneira que você entrou na presença. Você que nesse dia vai me ouvir, você que está me ouvindo, e talvez você está esperando ser liberto, ser curado para você servir o Senhor, você nunca vai servir o Senhor, porque o diabo sempre vai colocar essa mentira dentro do teu coração. O Senhor está te convidando nesse dia, venha como está, venha da maneira que você está, é desse jeito mesmo que eu quero você, mas eu tenho certeza que você não vai ficar da mesma maneira que você está. Eu vou te transformar, eu vou te libertar, eu vou te curar, eu vou te levantar, e você vai ser instrumento de cura, de salvação para a tua casa. O primeiro passo que você tem que dar é você. Não espere o outro, não espere seu esposo, não espere sua esposa, sua mãe, seu pai, seus filhos, servir o Senhor, não. Você precisa dar o primeiro passo.
Porque a salvação, a cura, aquilo que você tanto busca, vai vir através de você. Você tem a decisão, através de você, você tem a decisão nesse dia de escolher bênção ou maldição. Que decisão você vai adquirir nesse dia? Que decisão você vai decidir nesse dia? De servir a Cristo do mesmo jeito que você está, confiando, entregando o teu coração a Ele? Ou você vai decidir continuar vivendo uma vida amaldiçoada, vivendo sendo preso, escravo de Satanás? Então que nesse dia você possa colocar em prática essas 3 coisas que estão impedindo você de receber a resposta do Senhor, de viver o sobrenatural de Deus. Se tiver algum pecado não confessado, que você possa confessar diante de Deus. Se tiver alguma incredulidade, dúvida no teu coração quando você vai orar, se você está duvidando, lança fora essa dúvida, lança fora essa incredulidade. E se você está orando sem propósito, sem objetivo, que a partir de hoje você começa a orar com um propósito, que você começa a pedir para o Senhor, Senhor, esse pedido vai abençoar o teu reino? Senhor, eu quero que o Senhor faça algo na minha vida, que eu possa ser instrumento de salvação, que se eu for próspero, eu vou abençoar a tua casa, eu vou abençoar o teu reino, eu vou ajudar pessoas. Então eu tenho certeza que Deus, Ele vai te abençoar, Deus, Ele vai te honrar. Amém? Glória a Deus. Posso orar por vocês? Aleluia. Vou orar por vocês antes de eu ir pro meu trabalho, que Deus possa abençoar vocês cada dia mais. Amém? Que esse devocional venha ser fixado dentro do teu coração e que a partir de hoje você venha orar diferente. Orar de maneira conforme a vontade do Senhor. Amém? Fecha os seus olhos, curva a sua cabeça, deixa o Espírito Santo de Deus te visitar nesse dia, que eu tenho certeza que Ele se faz presente nessa hora. Querido Deus e eterno Pai, na autoridade daquele que vive e reina, nosso querido amado Jesus Cristo, eu quero entregar, Senhor, no nome de Jesus, Pai, essa live, esse vídeo, Pai. E eu tenho te pedido, Pai, nesse dia chamado hoje, que a tua presença venha visitar cada um. Que o Senhor venha visitar todos os meus seguidores, que eu já, meu Deus, tenho falado para ti que são ovelhas. Eu reconheço que eles são ovelhas do teu aprisco. E a tua palavra diz que o Senhor não deixa nenhuma se perder. Por isso, no nome de Jesus, todos aqueles que se faz presente, Pai, nesse momento, e que ainda irá ver, Pai, essa live, ver esse vídeo, Pai. Eu te peço que a tua doce presença venha visitar cada um de maneira ímpar, Pai. E que o Senhor, meu Deus, venha derramar o teu poder, a tua graça, Pai. Que nesse dia chamado hoje, Pai, que todos os demônios, meu Deus, que tem atormentado essa vida, todos os demônios que têm trazido tristeza, desânimo, bloqueio, vai caindo por terra pelo poder que é no nome de Jesus. Eu amarro pelo poder que é no nome de Jesus, Pai. Todos os demônios estão perdendo as forças, Pai. Toda a legião de demônio que está lutando contra essa vida e contra essa família já caiu por terra pelo poder que é no nome de Jesus, Pai. Nesse dia chamado hoje, eu oro para aqueles que precisam de uma resposta do Senhor, que toda trava, que todo impedimento venha cair por terra, e que o Senhor, meu Deus, venha ativar essa palavra, que a partir de hoje, Pai, toda mentira de Satanás, todo engano, todo bloqueio venha ser desfeito. Eu cancelo nesse dia toda obra de bruxaria, feitiçaria, macumbaria. Eu repreendo pelo poder que há no nome de Jesus, Pai. Tudo aquilo que foi feito nas encruzilhadas, vai recolhendo, Pai, no nome de Jesus. Tudo aquilo que foi arquitetado, plano durante a madrugada, durante a noite, de destruição contra essa vida, está sendo desfeito, está sendo anulado, Pai. Eu declaro a libertação de todo vício, vício de cigarro, vício de bebida, de droga, vício em pornografia, vício, meu Deus, na área sexual, vai caindo por terra, vai perdendo todas as forças, Lilith e as suas pombagiras pelo poder que é no nome de Jesus. Eu repreendo todo demônio que age na área financeira, todo tranca-rua, todo bloqueio vai sendo desfeito agora, toda muralha, todo muro, meu Deus, todo obstáculo, Pai, vai caindo por terra pelo poder que é no nome de Jesus. Ei, calabaçúria. E eu declaro livre acesso, que essa pessoa nesse dia chamado hoje vai ter livre acesso para passear, Pai. Portas estão sendo abertas no nome de Jesus. Eu quero orar, meu Deus, para aqueles que estão com problema no casamento, no relacionamento, Pai. Que o Senhor, meu Deus, venha quebrar toda maldição, que toda a fúria de Asmodeu, meu Deus, venha cair por terra pelo poder que é no nome de Jesus. Declare esse casamento restaurado, restituído, que aquilo, meu Deus, que está faltando, que o Senhor possa, meu Deus, acrescentar
acrescentar. Que no nome de Jesus o Senhor possa restaurar o amor, restaurar o diálogo. Pelo poder que é no nome de Jesus, eu abençoo todos os casamentos. No nome de Jesus eu oro por aqueles que precisam de uma cura. Vai tocando do alto da cabeça a plano dos pés. Eu repreendo todo espírito de enfermidade. Pelo poder que é no nome de Jesus, toca na carne, no sangue, nos nervos, na junta, nos órgãos, Pai, na pele, no sangue, Pai. Pelo poder que é no nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de enfermidade e declaro, meu Deus, que esse corpo está sendo curado, essa pele está sendo curado, esses ossos estão sendo curados, Pai, esses nervos estão sendo curados, pelo poder que é no nome de Jesus, corpo venha ser 100% restaurado, pelo poder que é no nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de ansiedade, todo medo, toda dúvida, toda incredulidade, todo espírito de depressão, eu repreendo pelo poder que é no nome de Jesus e declaro a cura, declaro a salvação, a libertação e a bênção do Senhor no nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótimo dia. Que vocês possam continuar recebendo essa graça, essa presença do Senhor no nome de Jesus. Amém?